Fala rapaziada, tudo bem? Aqui é o Fefo do Desabafo Tricolor. Estamos começando aqui mais um novo quadro no YouTube do Desabafo e pela primeira vez vamos fazer o quadro de notas dos jogadores. São Paulo acaba de terminar mais uma partida do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada, enfrentou o Botafogo lá no Rio de Janeiro, um empate em 2-2 contra o time carioca. Mais uma vez, um time de São Paulo onde não conseguiu segurar o seu resultado, onde abre o placar, toma um empate, consegue fazer mais um e toma um empate de novo. São Paulo não teve uma partida boa, teve um primeiro tempo até que decente, conseguiu criar algumas jogadas, fez 2 gols no primeiro tempo e acaba tomando um gol no final do segundo tempo, que por acaso foi um segundo tempo bem ruim do time de São Paulo, onde se retranca muito cedo, onde aguarda o adversário jogar, fica ali naquele jogo ruim que o São Paulo tem de segundo tempo, de não conseguir segurar e acaba tomando gol. É, uma partida decepcionante, porque poderia ter saído mais uma vez com o resultado. É o quarto empate dos quatro. São Paulo é, poderia muito bem ter saído com o resultado. Então, não tem muito o que falar sobre o jogo. Eu estou aqui para falar das notas dos jogadores. Começando pelo Rafael, que foi com certeza o melhor em campo hoje, salvou o São Paulo de não tomar mais alguns gols, é óbvio. Tomou 2 gols, São Paulo empatou, às vezes pode parecer que não, mas fez uma grande partida. Tem uma defesaça do Savarino no primeiro tempo, mas defesaça do chute do Savarino também no segundo tempo. Teve duas defesas ali no mesmo lance muito boas. Uma partida realmente segura, acabou tomando um golaço no primeiro tempo e um gol de escanteio no segundo, que não foi culpa dele, não foi culpa de ninguém ali. Foi um gol que acabou tomando por conta de toda a pressão que o time do Botafogo estava fazendo naquele momento. Próximo, Ferrarese. Mais uma partida muito ruim, mais uma partida em que ele mostra que ele não é um lateral direito, ele não pode jogar naquela posição. É, não tem velocidade, não tem um passe tão preciso, é um cara que não tem como aguentar pontas correndo na direção dele, ele não consegue de jeito nenhum. A minha nota para ele é 3,5 por mais uma partida bem ruim do Ferrarese. O Arboleda fez uma partida novamente segura, nada demais, não teve nenhum lance uau, mas também não entregou nenhum lance, conseguiu fazer uma partida segura, decente ali. Eu ia dar 5 ali no final do segundo tempo ainda conseguiu salvar algumas bolas, então eu dou 5,5. O próximo jogador é o Alan Franco. O Alan Franco, que mais uma vez é o melhor zagueiro do São Paulo. É um jogador que, mais do que qualquer outro zagueiro, tem uma qualidade para sair jogando, tem um bom passe. Não entrega ali na defesa, também não fez uma partida excelente, porque acho que, salvando o Rafael e Ferreirinha, ninguém fez uma partida boa de verdade. Eu vou dar nota 6 para o Alan Franco, por conta da partida segura dele. Agora vem o Cedric, que também é outro que é muito ruim, que não conseguiu se acertar pelo São Paulo, erra muito passe, é lento, não acompanha, não tem muito lance para falar do Cedric, ele acaba não entregando muito, mas também não acaba acertando quase nada no jogo. Vou dar nota 4. O Alisson, que é o jogador mais constante do elenco de São Paulo, fazem alguns anos já, desde que ele mudou para segundo volante ali na época do Dorival, ele com certeza é o jogador mais constante do elenco. Não entrega nenhuma partida, mas nem sempre faz grandes partidas. Mas quando ele não faz grandes partidas, ele mantém ali a sua média, faz um bom papel nesse time do São Paulo. É um volante que sai muito para o jogo, é um cara que consegue também marcar, então ele faz as duas funções muito bem ali. Então a minha nota para ele é um 6,5. Para o Marcos Antônio, eu vou estar dando 5 porque ele é um volante ruim. Tipo, ele não entrega no jogo, ele não faz muito erro, mas ele também não entrega positivamente pro São Paulo. Ele é um cara que faz pouco, quando cria, cria errado, errou um passe ali no segundo tempo que não podia, que o São Paulo faz um contra-ataque até que muito bom, ele erra um passe que se ele tivesse acertado o resultado poderia ter sido totalmente diferente. O próximo é o Matheus Alves. É, Mais uma vez o Beldia meio que sacrificando a base. Matheus Alves que, se eu não me engano, não tinha sido titular nenhuma vez no ano pelo time de São Paulo. Tinha entrado em alguns jogos, até tinha jogado bem, mas não fez uma boa partida hoje. Óbvio, não dá para cobrar um cara desse. É a primeira partida como titular dele, um moleque muito novo, é um moleque com muito potencial, mas não fez uma partida boa. Eu vou manter na nota 5, que é a média ali. Agora vê o Wendel, que tá jogando fora de posição,
que eu não sei o que o Zubeldia tá tentando fazer com esses jogadores, colocando eles fora de posição, invertendo o jogador, colocando lateral de ponta, e o Wendel joga mal. Às vezes eu nem culpo o Wendel, ele não é um péssimo jogador, mas ele tá jogando totalmente fora do que ele sabe ali no time de São Paulo. É um elenco que tá bem desorganizado. Então eu dei nota 4 porque ele realmente foi mal. Agora o Caleri não tem como dar nota, né? Quer dizer, não é que não tem como dar nota. Ele jogou bastante no primeiro tempo, mas saiu machucado, não fez nada de novo. É um jogador que está muito mal nos últimos tempos. Entregou tanto pelo São Paulo, mas hoje caiu numa fase que não sai de jeito nenhum, agora machucado. Vamos ter que ver o que vai acontecer com ele depois dos próximos exames. E eu me recuso a dar nota porque eu não consigo dar uma nota para ele num jogo como esse em que ele foi pouco participativo por causa da lesão. E aí veio o Ferreirinha, que dos titulares é o último e com certeza foi o melhor em campo. Fez um golaço no primeiro tempo. Ainda assim, no primeiro tempo, deu uma assistência para o gol do André Silva. É o jogador que mais tenta, é o jogador que mais procura, é o jogador que mais consegue fazer algo pelo São Paulo. A gente tem muito que agradecer ao Neto nesse momento, porque o Ferreirinha vinha numa fase não tão boa. O Neto foi lá e falou: se fizer 2 gols, eu faço o programa de Tanguinha. Desde lá são 4 gols do Ferreirinha nos últimos 4 jogos, se eu não me engano. É, um jogador muito bom, um jogador com uma habilidade diferente, que é um pouco burro, tem um QI negativo, parece, mas assim, consegue entregar. No limite dele, mas ele consegue entregar. Bom, São Paulo fez suas 5 substituições, é até um pouco de covardia da nota para algum desses jogadores, porque jogaram muito poucos minutos. Mas tem o André Silva, que entra ainda no primeiro tempo, consegue fazer seu gol. É um jogador que vem aproveitando bastante as suas oportunidades. Entra, consegue fazer o gol. Tirando o gol, não consegue fazer mais nada. É um jogador que erra muito numa coisa que o Caleri era muito bom, que a gente está sentindo falta, que é o pivô. O São Paulo sempre jogou com o Caleri nessa posição e o André Silva não consegue acertar o pivô. Ele até consegue na hora do gol, ele domina, consegue acertar o passe, mas no restante do jogo ele não acerta mais quase nada. Ele fura uma bola ali na área no segundo tempo, que poderia ter feito o São Paulo sair com a vitória. Minha nota para o André Silva é 6 só pelo gol, porque o resto da partida foi bem mediana. Tem o Luciano também, que entra mais uma vez muito mal, o Luciano que parece estar gordo, o Luciano que parece estar sem ritmo, o Luciano que parece que faz um tempo que não sabe mais jogar bola. Ele até, não sei o que acontece ali, meio que força uma lesão ali numa hora, achei que ele até ia sair, mas acabou não saindo. Fez uma partida bem ruim, nota 4 pro Luciano, novamente. Tem o Enzo, que entra já mais tarde, junto com o Luciano, não faz muita coisa, não comprometeu também, errou um lance ou outro ali, acertou um lance ou outro ali, nota 5 porque não tem muito o que fazer. E aí tem Ferreira, Lucas Ferreira da base, e o Rodriguinho que entraram já com 40 minutos, é pedir demais fazer com que eles façam alguma coisa. Eu acho que, na verdade eu não entendo muito aquela substituição do Zubeldia, é mais um desespero, e no desespero não vai arrumar nada nunca, não é colocando os jogadores da base, faltando 4 minutos que ele vai arrumar nada. Então a nota 5 para os dois, porque não tem muito como dar nota, 5 é ali a média, não é porque eles foram mal, nem porque eles foram bem, é porque não tem como dar nota. Olhando no modo geral, a gente consegue perceber o quê? Que o time de São Paulo tá ruim, que o time de São Paulo não consegue entregar, que a gente tem um jogador onde vai muito bem, que é o Ferreirinha. A gente tem o goleiro que salva muitas vezes o São Paulo, que foi mais uma vez. A gente deve muito o empate ao Rafael, que mais uma vez salvou o São Paulo. Poderia muito bem ter saído com a vitória, era para ter saído com a vitória. O São Paulo está precisando logo de uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. São 4 jogos, 4 empates. É um time que não consegue fazer boas partidas e tá caindo aí. Para mim, eu já tô com medo do que vai ser o Campeonato Brasileiro. Eu já tô pensando nos 45 pontos com esse início de ano, mas a gente espera muito que melhore. Para isso, mais uma vez, a gente vai ter que enaltecer que o Zubeldia precisa cair. O time do Zubeldia não consegue jogar bola, o time do Zubeldia não consegue segurar resultado, o time do Zubeldia é ruim. Até ele cair, o Desabafo Tricolor vai ficar pedindo a demissão de Luiz Obeldia, porque ele é um técnico que não consegue administrar o time do São Paulo, é um técnico perdido, que não consegue fazer com que o time evolua nunca. Então é isso, rapaziada. Aí ficou as notas dos jogadores,
Muito obrigado para quem assistiu. Curte, comenta o que vocês querem ver aqui no YouTube, que a gente está começando. Vai seguir a gente em todas as redes sociais, que vai estar aí na descrição. Muito obrigado e falou!